Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município. Esta edição é de 27 de maio de 2021. A Praça do Município é um programa semanal da DNFM com deputados eleitos em Évora, João Simas da CDU, Ananias Quintano do PS, Nuno Alas do PSD, Diogo Vasconcelos do CDS-PP e Bruno Martins do Bloco de Esquerda. Boa tarde, bem-vindos. Mais uma vez estamos a fazer o programa à distância para evitarmos estar muito próximos em estúdio devido à Covid-19. Vamos avançar já para as notas de abertura. E hoje é o João Simas da CDU a começar. João, o que é que quer destacar? Ora, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os que nos acompanham aqui no programa. Uma primeira nota. Houve um avião desviado na Bielorrússia, terá sido, à partida parece um ato de pirataria pura. Eu sou contra isso em qualquer lugar, seja na Bielorrússia, seja nos Estados Unidos, seja feito por Israel com a Mossad. Também têm feito desvios de aviões e têm feito raptos e assassínios em massa, assim como, por exemplo, há uns anos na Ucrânia também foi abatido um avião civil, isso. Portanto, nós temos que ter alguma coerência quando falamos de direitos humanos, não podemos falar só dos direitos humanos em certos sítios, temos que falar em todos. E até na Arábia Saudita, por exemplo. Outra questão que queria referir é o dos refugiados em Ceuta. Marrocos resolveu abrir as fronteiras e são milhares e milhares de pessoas, uns marroquinos, outros que vêm da África subsaariana, os que conseguiram chegar até Marrocos, porque alguns que conseguiram sair da sua terra ficaram no deserto e ficaram nos lados, conseguiram chegar ali. Marrocos está a usar uma política de abertura das fronteiras só para provocar o regime espanhol, porque Marrocos ainda tem o problema do Sahara, que a Espanha entregou a Marrocos, mas foi proclamada a República Árabe Saharaui, que Marrocos tem continuamente ocupado. Aliás, Marrocos tem tido uma política um bocado subserviente em relação a certas potências, nomeadamente agora em relação à questão palestiniana, está completamente calado porque recebeu alguns apoios dos Estados Unidos e de Israel. Quando se fala aí em ditaduras, também convinha ver que há uma ditadura aqui muito perto, que é em Marrocos, que é um estado policial contínuo desde há muitos anos. Queria agora referir mais uma questão, uma ou duas questões nacionais, a questão das convenções. Lembram-se todos, e alguns fizeram críticas, que aqui há uns meses houve também partidos que fizeram congressos, e houve quem fizesse uma festa, como por exemplo a festa do Avante, e durante meses houve críticas, mais críticas, mais críticas. Naquela altura havia menos infectados de Covid do que há hoje. Está bem que hoje há mais gente vacinada. Ainda bem que se fizeram estas convenções este fim de semana do Bloco de Esquerda e das direitas, presumo, com as condições higiênicas que a Direção-Geral de Saúde recomenda. Portanto, é bom ter cuidado com a língua quando se faz muitas críticas ou quando se toma atitudes paternalistas do género. Podem fazer, mas não deviam fazer. Portanto, agora fizeram-se. Já agora, também, em relação a esta Convenção das Direitas, está em curso uma coisa muito perigosa, que é a normalização do Chega. Eu recordo que há partidos europeus, como por exemplo o partido dirigido pela senhora Angela Merkel, que não admite qualquer relação com a extrema-direita. Aqui está-se a normalizar a extrema-direita. Já agora, deu um certo gozo, não é gozo, achei graça uma declaração do dirigente do CDS contra os centros. Diz que o centro não é nada. Ele esqueceu-se que o CDS é para aí uns 47 anos e que é mais velho que ele, e que o CDS chama-se Centro Democrático Social. Não sei o que é que ele tem contra os centros, mas se calhar esqueça-se do nome do partido. Já agora, terminar, João. Uma nota muito rápida. A Escola Secundária Gabriel Pereira, infelizmente, está sem aulas por causa de problemas de Covid. Espero que a difusão do Covid não aumente com o jogo de futebol no Porto.
Já agora, João, não me vai levar a mal, a escola está com aulas, mas à distância, não é? À distância, Está à dá-se distância. aulas presenciais. Presenciais, exatamente. Aliás, a Escola Secundária Gabriel Pereira foi logo das primeiras a começar com as aulas online o ano passado e as coisas correram bem. Muito bem, vamos avançar agora para a nota de abertura do Ananias Quintano. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da DNFM, aos colegas de painel, ao Sérgio. O João sempre pode aproveitar sempre a dar um toquezinho, volta sempre à história do lado do Congresso do PCP e por aí fora com os distanciamentos. Então, João, isso lá vai. Vais falar à vontade. Vais falar dos congressos agora esta semana? Não vou. Pronto. Ele limita-me quase só aqui à zona. Apenas 3 ou 4 notas. A primeira, voltar a repudiar a questão do ranking das escolas. Eu acho que é uma vergonha, sobretudo, já era uma vergonha antes, acho que agora ainda mais quando na verdade o ranking é só feito sobre os exames nacionais de cada escola. Eu vi aqui em Évora que os salesianos, e com todo o direito, ficaram satisfeitos de ser, que tiveram as melhores notas aqui da zona, no ensino secundário. É preciso ver que os salesianos fizeram 20 exames e a Gabriel Pereira fez 200. Desculpa lá. E as outras escolas... Não foi isso. Os salesianos não tiveram o melhor ranking. Não tiveram. A melhor nota... Aqui não. Foi, acho que sim, acho que foi. Foi sim, senhora. Acho que sim, João. Foi sim, senhora. Portanto, os salesianos fizeram 20 exames, a Gabriel Pereira fez cerca de 200 e quer a Severino Faria, quer a André Gouveia fizeram um pouco menos de 200. Portanto, há aqui logo uma desigualdade e, sobretudo, numa altura em que apenas conta o Exame Nacional de Acesso, acho que se devia estar cá com esta brincadeira. Já é mau quando, na verdade, em anos anteriores, e se calhar o que vai acontecer a seguir se o fizerem, é o Ministério dar os seus dados e depois cada um fazer à sua maneira, não entrando em conta com questões sociais, com questões onde está implementada a escola, com uma série de fatores que altera por completo tudo o que é o ranking das escolas. É natural que eu acho que é pouco estarem apenas 40 colégios privados no primeiro lugar, acho que estar todos primeiro, depois as escolas públicas. É que são muito poucos, certamente, uma porcentagem muito pequena dos colégios privados que têm os problemas sociais que a escola pública tem. Enquanto a escola pública, na minha opinião, é o que tem feito e continua a fazer, e bem, forma a pessoa e não se limita a dar mais horas e mais horas de matemática ou de português para as pessoas fazerem boa figura e terem boa nota no exame nacional. A nota não é tudo, acho que a formação da pessoa é mais importante. Daí eu ser radicalmente contra a questão dos rankings. Outra nota, achei graça a um comunicado da estrutura conselhia do PCP, dizendo que Costa deixou Évora a ver passar o comboio. Ora bem, os comboios. Ora bem, já aqui eu disse outra vez que muito antes, há muito pouco tempo, é que a Câmara de Évora começou a ter contactos sobre a questão da ferrovia com o Ministério das Infraestruturas. Já as câmaras de Landroal, de Estremoz, de Vila Viçosa, outras, tinham há mais de um ano contactos com aquele Ministério, conseguiram até fazer projetos que entregaram ao Ministério, que foram aceitos e eles foram ouvidos, e portanto não percebo agora esta nova voltar outra vez à carga, quando na verdade, na minha opinião, nada disto é assim. Ananias, houve aí um debate público nada disto é assim. Deixa-me lá agora. Houve um debate público. Houve um debate público. Até participaste nisso. Sim, mas a Câmara nesse debate público e nas posições que tomou foi sempre uninho. Pronto, mas deixamos agora isso. Acho que a Câmara podia ter acordado muito mais cedo e provavelmente nesta altura estaríamos ao nível das outras terras, como o Landroal, como outras, que já têm as suas plataformas garantidas e a passagem do comboio por essa zona. Outra nota. De facto, lamentar o que se passa outra vez, neste caso na Escola Gabriel Pereira, a escola ter que voltar a uma situação de ensinar à distância pela pouca consciência de alunos e também de pais de alunos. Sabe-se porque é que, na verdade, aquele surto começou.
sabe-se onde foi, quem foi, e na verdade acho que é inconsciente que seja, na verdade, os miúdos com 15, 16, 18 anos até podem não ligar muito e podem até querer fazer, mas os pais, penso eu, têm a obrigação de chamar a atenção para não pôr em causa o que estão a pôr em causa o ensino de centenas e centenas de alunos. Finalmente, voltar à questão da limpeza. Continuo, como tenho dito nestas últimas sessões, a pensar que, na verdade, o que se está a fazer em termos de limpeza não é nada. Eu vou dar um exemplo que foi de hoje e ontem, aqui na minha rua, em frente da minha casa, está um espaço verde, em que foi posto lá há 2 dias umas placas que das 8 da manhã até às 14 horas não se pode estacionar. Tudo bem. O que é que se viu nestes dias? Viu-se das 8 às 9h15, 3 funcionários da Câmara estarem por aqui, depois abalaram, voltaram ao 12h30 e antes das 2 abalaram. Portanto, o que é que quer dizer com isto? E a maior parte do tempo ali falando, etc. Pronto. Eu acho que não é a culpa dos funcionários. Eu acho que não há coordenação. Ninguém vê, ninguém planifica coisa nenhuma. Limpa-se uma parte da rua, a outra parte de trás fica por limpar. E basta vir aqui, e outro dia disse, se quiserem aqui vir, a parte da frente da minha casa hoje está limpa, a parte de trás parece um matagal. Quer dizer, eu acho que há pouca planificação, acho que as coisas não estão a correr bem. Muito bem. Independentemente de ser CDU ou deixar de ser CDU, acho que há lideranças nos funcionários que não chegam ao terreno. Muito bem. Temos de avançar, vamos agora, as notas têm de ser um bocadinho mais curtas, já vamos com 10 minutos de programa, quase. Vamos agora para a nota de abertura do Nuno Alas, do PSD. Olá, boa tarde aos ouvintes da DMFM, aos colegas de painel, ao Sérgio. Prometo ser breve, até porque lamento a falta de originalidade, mas as minhas notas de abertura coincidem com as queras que o Simas, quer as que o Mania já referiram, mas é mesmo assim, nós não preparamos isto em conjunto e às vezes isto acontece. A primeira tem a ver, de facto, com... Eu não queria ir tanto às causas do encerramento da Escola Gabriel Pereira, porque não o conheço em pormenor, tenho uma filha que frequenta aquela escola, mas focar-me na resposta que a comunidade escolar deu. Em meia dúzia de horas conseguiram-se organizar para levar o ensino todo para casa, ou seja, é sinal que as experiências anteriores foram apreendidas, aprendeu-se com isso e conseguiu-se com uma rapidez muito razoável, com uma eficácia muito razoável, quer a direção da escola, os professores, os alunos, colocarem-se novamente em casa. Esperamos nós por pouco tempo, mas saudar, lamentar isto ter acontecido, mas saudar a atitude perante o problema e a forma como tentava ser tratado. A segunda nota, também já referida, tem a ver com, de facto, a tentativa de demonstração do Lukashenko da força e de que a Bielorrússia é um regime que não tolera opiniões contrárias, desta vez com a suposta simulação no atentado bombista do avião que fez desviar o avião, para ser um ativista e jornalista, ex-diretor de um jornal na Bielorrússia. Portanto, diz bem da pessoa que é Lukashenko. Aliás, as últimas eleições presidenciais deram bem conta disso, e diz bem da amizade que ele tem com Vladimir Putin e com os mesmos métodos que, pelos vistos, agora aplicam ao tentar deter a quem se opõe a eles. A terceira nota, que tem a ver com o Congresso do Movimento Europa e Liberdade, que tem estado a decorrer nestes últimos dias, eu acho que é um sinal positivo. Os vários partidos que ocupam o espectro da social-democracia, até à direita mais encostada, falarem, todos, e terem espaço para comunicarem todos entre si. Se para mim se adianta alguma coisa, eu acho que não vai adiantar, até porque foi um tempo de antena ocupado pela falta de resposta que os partidos de centro-direita têm sabido dar a esta liderança, este governo de António Costa, até porque não espero muito mais que a iniciativa liberal não saia do seu discurso do modelo mais liberal, com um esvaziamento significativo das funções do Estado. Não espero que o CDS saia da sua matriz de democracia cristã e que oriente a sua visão da sociedade. Não espero que o Chega se torne um partido com mais doutrina ideológica e mais tolerante, porque não acredito que isso vá acontecer. E também não espero que o PSD deambule para a direita, porque esse não é o espectro do partido. O espectro do partido é a social-democracia. E o que é que esperas?
O que eu espero, naturalmente, daqui é que isto é natural que isto acontecer e que este movimento ou este congresso tenha mais barulho do que é habitual, porque o que é verdade é que da parte quer do PSD, quer do CDS, há algum vazio de liderança mediática e de capacidade de saber fazer passar as suas mensagens. E perante esta dificuldade das lideranças destes dois partidos, que são os partidos com a maior tradição democrática e que ocupam eles muito bem o seu posicionamento na sociedade portuguesa, e perante esta dificuldade em afirmar a mensagem, é natural que o movimento, este congresso, tenha tido mais anunciação. Eu espero bem, e é aquilo que eu digo, eu não acredito que o Chega fique mais moderado, por influência de outros partidos que são mais democráticos, como o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, nem espero que o PSD venha a deambular para a direita, porque esse não é o papel dele. Quer o PS, quer o PSD, são dois partidos sociais-democratas, que uns têm a maior inspiração de esquerda e outros de direita, nomeadamente o que diz respeito às funções do Estado e ao nível de participação do Estado na vida dos cidadãos. Eu acho que não vale a pena sair muito aqui. O que vale a pena é fazer vista grossa a este governo de António Costa. O que vale a pena é demonstrar que o PSD é uma alternativa de poder, juntamente com outros partidos, se assim o entenderem, que sejam democráticos. Mas pronto, ainda bem que as direitas se uniram e que foram falar umas com as outras. Se eu espero que saia daqui da grande coisa, não espero. De tudo não espero. Muito bem, vamos agora para a nota do Diogo Vasconcelos. Boa tarde, do CDS-PP. Boa tarde a todos, os colegas de painel, boa tarde aos ouvintes da DNFM. Eu não tenho muitas notas, até porque já batemos aqui também grande parte delas. Queria só falar dos casos de Covid em Lisboa, que parece que estão a subir. Eu acho sempre fantástico como é que, mais uma vez, neste país, nunca é culpa de ninguém. Houve uma total inação do Governo e da Câmara de Lisboa no caso das comemorações do título do Sporting. Claramente não tiveram para se chatear, para não perder votos, nem para ficarem mal vistos na fotografia, então chuta para canto, deixa lá ver como é que isto corre, pode ser que corra bem, pode ser que corra mal, nós é que não queremos perder popularidade. Abriu-se o turismo e daí não há nada a dizer, mas é óbvio que à medida que as coisas evoluem, que haja um aumento de casos e isso é normal e aceitável. Agora, o que não é normal nem aceitável é perguntar-se aos responsáveis do governo a que é que se deve ao Sporting, se deve ao turismo, e eles dizem não se deve a nada, portanto parece que as coisas são por intervenção divina, é que os casos aumentam ou deixam de aumentar. Acho perfeitamente ridículo e acho que não custa nada aceitar as responsabilidades, nomeadamente o Fernando Medina e o ministro Cabrita, aquela espécie de ministro que ali está, que aceitarem as suas responsabilidades no que diz respeito às comemorações do Sporting. Epá, não é que eu seja contra ou a favor. O que me faz impressão é aumentarem os casos, claramente, e não se deve a nada. Não há uma razão, ninguém, não há. Parece que é por intervenção divina. E pronto, era só esta nota. E aquela ideia que, graças a Deus, durou 2 horas, de vacinarem primeiro a malta de Lisboa e depois o resto do país. Graças a Deus durou 2 horas, até que alguém dentro do Ministério viu a borrada que tinha dito. Não, cabe na cabeça. De ninguém. Perdemos aqui o contacto com o Diogo. Eu penso que ele não tinha muito mais temas, mas uma vez que, enfim, as novas tecnologias têm disto, às vezes acontece. Vamos avançar, vamos para a última nota de... depois, se o Diogo quiser dizer alguma coisa, pode acrescentar no fim. Agora tem ali um sobreiro atrás que é bom sinal. Diogo, perdemos o contacto. Vamos lá ver se ele consegue restabelecer a ligação. Entretanto, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, avançamos para a sua nota. Boa tarde, Sérgio, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde a quem nos ouve através da DNFM. Eu tenho aqui apenas 4 notas de abertura e vou ser rápido, uma vez que vejo a cara de pânico aqui do Sérgio com o prolongamento destas notas de abertura. A primeira passou a dar a BIM, a Bienal Internacional de Marionetas, que este ano será a Bienal Nacional de Marionetas,
que vai ter a sua inauguração no dia 1 de junho, convidar todos os ouvintes a poder consultar o programa e poderem assistir a este maravilhoso espetáculo e congratular por estar de volta. Curiosamente, neste mesmo dia, 1 de junho, o Bloco de Esquerda irá fazer a apresentação pública da sua candidatura autárquica, a partir das 5h30 na rua São João de Deus, e, portanto, convidar também todos os que nos ouvem através da DNFM e que pretendem uma mudança à esquerda no nosso concelho para poderem estar presentes. Uma segunda nota para saudar a nova equipa comunitária de Psiquiatria e Infância, da Infância e Adolescência do Hospital do Espírito Santo em Évora. É um projeto piloto muito importante, é uma forma de trabalhar que eu pessoalmente apoio e que muita gente da área da saúde mental apoia, que é a importância da intervenção na comunidade nesta área da saúde mental, e portanto ter esta equipa multidisciplinar no nosso hospital é muito importante e que vai estar em articulação com escolas, com CPCJs, com vários agentes da comunidade, e isto é muito importante para a saúde mental, nomeadamente das nossas crianças e jovens. Falando da saúde mental de crianças e jovens, queria referir-me ao caso da escola Gabriel Pereira, porque tenho visto comentários que me entristecem, da acusação dos jovens por a escola ter encerrado, por terem feito uma suposta festa. Obviamente todos devemos ter cuidado e acho que os jovens devem ter os cuidados e os pais dos jovens devem ter cuidados. Mas eu recordo que os jovens têm sido extremamente responsáveis, os adolescentes do nosso país, e que estão a passar a sua adolescência perante condições que nós não imaginávamos e que nenhum de nós que está aqui passou. E portanto há que reforçar os jovens que são a grande maioria, que têm cumprido todas as regras, que têm feito tudo para proteger a saúde pública, e que naturalmente alguns deles vão cometer alguns erros, mas eles estão a atravessar uma fase muito difícil, com impactos também ao nível da sua saúde mental, e portanto acho que devemos ter um bocadinho de cuidado quando estamos a acusar estes jovens desta forma, como eu já tenho visto nas redes sociais. Uma última nota, só para saudar a condenação do líder da extrema-direita, uma condenação, segundo as palavras dele, humilhante, o que diz muito sobre ele, uma condenação humilhante que passa apenas por ele pedir desculpa a uma família por os ter apelidado de bandidos na televisão, mostrando uma fotografia sua. E o facto de ele se recusar a fazer e dizer que esta acusação é humilhante diz tudo sobre a personagem. Diogo, não sei, acho que já temos novamente... Desculpa lá, isto parece que isto caiu. A internet, a culpa é da Câmara, do CDS. a internet está neste estado, a culpa é do CDS. Neste momento é deles. Eu não sei. Vais para o submarino gravar e depois dá-me isto. Eu estava a protestar com aquela ideia perfeitamente espatafúrdia de vacinar primeiro Lisboa, que só durou um par de horas. Ouviram-me até aí? Sim. Sim, pronto, e tenho poucas mais coisas para dizer, não. Pode seguir. E sobre isso do centro. Só dizer ao João que o CDS não é do centro, o CDS é de direita, portanto... Centro Democrático Social, é o nome. Não, o CDS é um partido de direita, João. Tenho muita pena de informar, caso não soubesse, nós somos de direita e não há nada a fazer, estamos irremediavelmente presos à direita. É o que lá está escrito, tem que mudar de símbolo. E é assim, é uma chatice, É uma chatice. Ainda é um partido e já é uma sorte. Direita ou de centro, o facto de ser um partido já é uma sorte. Não te preocupes com o partido dos outros, que está tudo controlado. Qualquer dia passa um grande partido. É um movimento. E é o maior partido de direita em Portugal e vai continuar a ser. Pode seguir. O centro Democrático Social. Muito bem. Não é do centro. Não, o nome que lá está, é oficial. Meus senhores, temos de avançar. Vamos. Tem sido, nos últimos tempos, tem sido muito falado na cidade, em termos políticos, mas também das pessoas que vivem em Évora, do problema das rupturas. Os canaviais, com problemas frequentes, no Bacel também existiram na última semana problemas desse tipo. As rupturas são inevitáveis, acontece, ou são injustas as críticas que fazem à Câmara de Évora, ou
ou são questões normais e que as câmaras têm que lidar com esse problema? Ora, eu começava pelo João Simas, precisamente, João Simas da CDU. Eu só queria uns segundos sobre uma situação falada aqui anteriormente. A linha férrea de Évora foi discutida aqui na cidade de Évora, houve sessões da Assembleia Municipal, visitas, etc., há vários anos. Não houve autarquia em que se discutisse mais esta questão. Bom, vamos adiante. Antes que o Ananias interrompa, que ele não gosta de ser interrompido. Ora, a questão da água. Há aqui coisas que já estão esclarecidas há muito tempo, mas continua a demagogia e a mentira. Há um problema que é as águas em alta, portanto a vinda da água até à cidade de Évora, e outra é a distribuição em baixa. Nós temos também temos problemas nos dois lados. Temos problemas das águas em alta, que neste momento a responsabilidade é da EPAL, que foi a sucedânea das águas do centro do Alentejo. E agora é a EPAL que dirige. Tem havido boas conversações entre a Câmara e a EPAL, e penso que as pessoas não… uma coisa são as instituições, outra coisa são outra coisa é a forma de diálogo, e penso que o diálogo até tem corrido bem. Outra coisa é a água em baixa. A água em baixa é que é da responsabilidade da Câmara. Infelizmente, neste país, não há verbas para tratar das águas em baixa nas autarquias. A única exceção foi na Madeira. Portanto, não há subsídios, porque o governo quer entregar as águas em baixa a empresas também, empresas públicas ou que um dia poderão ser privadas. Bom, o PS sabe perfeitamente quem é que entregou as águas em alta a outra empresa, onde a autarquia não manda. A autarquia tem ali uma percentagem mínima nisso. Portanto, foi o PS, com o apoio do PSD, que entregou as águas em alta às águas do Centro Alentejo, que são hoje da EPAL, com o nome de Águas do Val do Tejo. E a conduta dos canaviais é da responsabilidade da EPAL. É da responsabilidade da EPAL. Portanto, não vale a pena o Presidente da Junta de Freguesia andar sempre com essa conversa, porque a responsabilidade é da EPAL. Ponto. E ele sabe isso perfeitamente. Ele só fala dessa questão constantemente por demagogia, por mentira continuada. E, aliás, isto não é novo. Já o anterior Presidente, José Ernesto, conseguiu ganhar as eleições em Évora com o problema das águas. Até foi conhecido por andar sempre com um cano na mão. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que entregou as águas que eram da propriedade da autarquia, entregou às águas do Centro Alentejo. E o que é que aconteceu a seguir? Não pagou. Durante anos, a Câmara de Évora não pagava e deixou essa dívida. Portanto, sobre essa questão convém haver muito bem as responsabilidades. Agora, temos esse problema que está a ser resolvido entre a empresa responsável, que tem mexido também na conduta dos votos, e a Câmara de Évora. O diálogo tem sido proveitoso. Agora, não vale a pena andar sempre a insistir na mesma mentira permanente. Isto não é como no tempo do Sr. Goebbels, quando se diz uma mentira continuada, passa a ser verdade. Não é assim. Não é assim. Portanto, tem que ter muito cuidado, porque não vale a pena andar nesta demagogia continuada de certas pessoas que depois habituam-se a isto e às tantas passam para a extrema-direita, como já tem acontecido com alguns. Bom, e eu não tenho muito mais a dizer sobre isto. Eu não tenho falta de água, eu gostava de saber quem é que tem falta de água aqui. Ananias Quintano, do PS. É claro que a gente já sabe que foi a dívida, que já sabe que foi o que ficou, já sabe tudo isso, a gente já sabe tudo isso. Agora, o que é facto é que mesmo quando… Então, vamos lá ver, nos canaviais, aquilo é das águas de Portugal, na verdade a Câmara não tem nada a ver com aquilo, é isso? Não é de Portugal, é a EPAL. E o que é que as pessoas têm a ver com isso? O que é que as pessoas têm a ver? As pessoas querem resolver os problemas e a Câmara deve querer resolver os problemas. Certamente, e a função de um executivo em funções é resolver os problemas. Claro. Passamos o tempo, já disse aqui várias, passamos o tempo a dizer que foi o Zé Ernesto, foi não sei o quê, foi não é isso, é o problema deste momento, aquilo é da EPAL, então pronto. Portanto, agora,
há coisas que não têm a ver com a EPAL, há coisas que não têm a ver com o Zé Ernesto, não têm a ver com a dívida. Porque tem faltado água nos canaviais, como tem faltado água nos cucos, como tem faltado água no Bacelo e por aí fora. Não é só nos canaviais. Portanto, isto é só uma questão dos canaviais. Agora, é da água em baixa. É evidente, toda a gente sabe, e sem demagogia nenhuma, que a Câmara não tem dinheiro para estar, de repente, estar aqui a fazer uma rede de águas ou reestruturar uma rede de águas completa. Não tem, claro que não tem. Parece que são mais de 20 milhões de euros, pelo menos. Portanto, não tem. Agora, o que a Câmara já devia ter feito, na minha opinião, e por isso é que eu acho que as críticas são justas, é que as coisas podiam se ir fazendo. Agora, como é que fazem as outras câmaras que têm que ir substituindo as redes de água em baixa? Vão fazendo pouco e pouco, só então, enfim, arranjam outros meios de investimento para isto. Agora, o que eu acho é que, e culpa a Câmara, é que não tem feito rigorosamente nada. Não, e aqui também se tem feito... Porque é que não se faz? Porque é que não se faz a pouco e pouco, digamos, ir renovando a rede de água em baixa? Porque não é que não fez nada, rigorosamente nada. Mas tem sido feito também. Isto cada vez está pior. Não há candidaturas para isso, que o governo não quer. Não há candidaturas, há candidaturas para outras coisas que podem incluir isso. Como é que fazem as outras câmaras? João, como é que fazem as outras câmaras? Eu não interrompo mais, mas diz-me como é que a Câmara de Évora pode candidatar-se à reestruturação das águas em baixo. Diz-me qual é o programa. Se não pode candidatar-se, a Câmara de Évora tem que a pouco e pouco incluir no seu orçamento verbas para investir na rede de água. A pouco e pouco, a gente sabe perfeitamente que a Câmara não tem 20 milhões para ir agora pôr na rede, mas se calhar tinha 5 milhões há 4 ou 5 anos, ou 6, se calhar podia ter 3 ou 4 milhões. Há câmaras que têm essa dívida, estiveram no PAEL e foram investindo na mesma. Portanto, há aqui algo que não me parece estar bem. Agora, dados concretos é o que se dizer que a Câmara não tem culpa na questão da rede em baixa. Dos canaviais não tem. Na rede em baixa tem, a cidade tem. Já há muito tempo devia ter começado a renovar a rede e ponto final. Eu acho que não é demagogia dizer que, na verdade, devia ter sido feito muito mais. Não chegávamos a este ponto, que isto está de facto, agora parece que a cada dia ou cada semana arrebentam para aí tubos em todo lado e a rede está sempre, é uma perca de água enorme. Muito bem, agora é o Nuno Alas do PSD, a sua opinião, Nuno. Eu acho que é assim, João, e percebendo que tu estás aqui também a defender um bocado do partido pelo qual foste eleito. Eu não estou a defender, estou a dar desculpa. Estás claramente por um motivo, porque é assim, já estão há 8 anos... Eu não estou comprometido. Mas deixa-me não estou comprometido. Não, é assim, tu dizes que eu estou comprometido. Já estão há 8 anos e o problema da água já dura há mais tempo. Agora é assim. Desculpa lá, tu dizes, eu estou comprometido, eu tenho o direito de resposta, não? Sim. Perante os milhares, não, estou a dizer relativamente à forma como tu apresentaste a questão. Os milhares de aboreses que moram daquele lado, do Granito, da Soeira, e que, dos canaviais, e com uma frequência muito elevada, têm problemas de abastecimento. Eu tenho muitos casos, eu tenho uma casa para aquele lado, não resido lá, mas pessoas da minha família tiveram que ir tomar banho em outros sítios. É um problema que afeta milhares de aborenses com demasiada frequência. Mas claro, mas isso é verdade. Afeta as pessoas. Tem que se ver de quem é a responsabilidade. Se o Presidente da Câmara, ou se a CDU, quer sacar a responsabilidade disso, ou o negócio que foi feito há não sei quantos anos atrás, os aborenses não vão perceber isso. Sabes porquê? Não vão perceber isso. Das duas, uma. Esta Câmara já teve 8 anos, para se quisesse, já teve maiorias capazes de fazer isso, para rasgar o acordo e sair das águas e para fazer isso. Não, desculpa lá, eu não gosto de interromper, mas é. E agora, se me dizem coisas diretamente, é assim. João, porque eu não consigo perceber. Que a Câmara, perceber como é que tu consegues defender uma situação destas. Há muito tempo que a Câmara quer sair das águas do Centro Alentejo. Alguma vez, e não é possível. Não é possível, não é verdade. Alguma vez o Executivo apresentou em reunião de Câmara ou em Assembleia Municipal uma proposta para sair do sistema? Nunca apresentou. Eu já lá estou quase há 8 anos, nunca apresentou. Apresentou há um decreto que não deixa. Mas qual decreto? Mas nós vivemos numa democracia, nós não vivemos em nenhum regime. Mas quem faz as leis é a Assembleia da República. Assim, e os decretos é o Governo, não é a Câmara. Se o Presidente da Câmara quer ter uma coisa, um alibi para justificar a sua inação, mantém as coisas tal e qual como estão. Se quer fazer alguma coisa, sai de lá e faz a obra por conta dele. Não é agora, assim agora vou-te pedir uma coisa, eu ouvi-te e deixas-me só eu terminar. Porque mas não fales em mim, já agora. João, tu acabaste de fazer tu fizeste uma a dizer que
a culpa daquilo tudo foi do negócio que está para trás. O que eu te quero dizer não é como político, é como eburense. Eu acho que aquelas 15 mil pessoas que vivem lá do lado lá e que muitas têm a falta de água, não conseguem compreender a tua conversa. Nem conseguem compreender a conversa de muitos políticos, onde eu me incluo também, para que não tenha sido feito até agora, para obrigar este Executivo a prever, como o Ananias dizia bem, verbas anuais, 2 milhões por ano, 3 milhões por ano, para gradualmente ir fazendo obra e ficar estruturada. Porque esta é a câmara do tapa-buraco. Só faço aqui um ponto de ordem. Se me interrompem, se me chamam a atenção, eu tenho que responder. Está bem, ou mas não. Eu aceito isso. Não. Eu aceito isso, eu percebo isso. E estás a ser, porque eu também me referi a ti. O que eu tenho que só dizer aos várias jovens, vezes. É que eu tenho, os eburenses, tem muita assim, os eburenses que moram ali todos os dias não, mas com muita frequência têm problemas de falta de água, têm dificuldade em perceber esta conversa. E das duas, uma. É assim, ou o problema se começa a planear para resolver, ou então as pessoas desacreditam no meio disto tudo. Porque assim, não é ir lá tapar buracos de última hora, tudo que o problema se resolve. É mais do que sabido que aquela conduta tem problemas graves. Quando se tapa de um lado, faz pressão do outro lado, levanta e rebenta do outro lado. Portanto, aquilo exige uma intervenção faseada. Que se façam percursos de 500 metros, de 1 quilómetro de cada vez, e que por ano a Câmara... Assim, eu já não estarei lá. Quem é a conduta? Mas comigo contariam com certeza para, em sede de negociação do orçamento, da colaboração do PSD, para que pudéssemos encontrar verbas para colocar e para fazer este investimento de forma gradual, numa perspectiva plurianual de 10 anos, de 15 ou de 20. Porque é não só aquilo que faz falta às pessoas em termos de água. Agora, a Câmara de Évora, há dados que indicam que pelo menos tem 40% de perdas da água que compra e da água assim que não vende. Isto é mau do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental é um desastre. Nós sabemos que 15% é um número de perdas bastante razoável, porque o sistema tem sempre perdas por aí, há umas que não são faturadas. Agora, assim, a Câmara tem o dever acrescido de resolver não só o problema dos eburenses, mas também a questão ambiental. É assim, da parte do PSD podem contar quem quiser e se o PS lá tiver para começar a resolver isto e haver um plano de preparação para resolver isto. Assobiar para o lado e dizer que o problema foi de um negócio feito há 8 anos atrás, pá. Os eburenses não acreditam nisso. Muito bem. Não. Ora, Desculpa, vou agora dar... Eu estou constantemente a ser interpelado. Queria dizer aqui uma coisa. Diga, pode dizer, temos tempo. A Câmara de Évora tem tido conversações com a EPAL. A EPAL é que é proprietária das águas em alta. E a Câmara tem resolvido. Mas o problema da distribuição, o problema neste momento é na distribuição em baixa. É em parte da rede da Câmara. Não é? Agora, temos que tratar as coisas, cada uma no seu lugar. Dizes bem, temos que fazer e tratar. Epá, claro, e tem sido tratado. Muito bem. Não se tem feito. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, a sua opinião sobre esta questão da água? Ora bem, a questão da água é uma questão antiga nesta cidade, não é? Há anos que temos rupturas, há anos que temos problemas, e eu acho que o sistema estará, obviamente, a dar de si, porque tem um prazo de validade, e a Câmara não faz nada para o renovar. Eu acho que é mais que óbvio para toda a gente que vive em Évora e que vive no concelho que os sistemas de água estão velhos, estão ultrapassados, e tem que haver, na realidade, um esforço, um plano a 5, a 10, ou o que for, comportável pelos impostos pagos pelo orçamento da Câmara para renovar a rede de águas. E a Câmara vir dizer que a culpa não é deles, eu acho que é roça até um bocado, na minha opinião, em delicadeza para com os munícipes, não é? Agora, eu este fim de semana assisti uma coisa fantástica, que foi a ecovia, a ecopista para o Bacel, não é? Aquela coisa nova que fizeram, as bicicletas e o passeio, que bem, foi uma obra muito boa da Câmara, há que admiti-lo, foi uma coisa bem feita pela Câmara, e aquilo estava simpático, estava a ser usado, e estava realmente, foi uma melhoria para o município. Agora, caramba, metem aquilo em cima de uma conduta que sabem que está velha, caramba, não se faz as coisas como deve ser, não há planeamento nenhum. Se vão pôr uma obra daquelas nova por cima de uma conduta que sabem que está velha, sabem que vai ter que ser substituída, caramba, façam a obra antes, para não terem que fazer o que fizeram, que foi parti-la toda, está toda partida.
aquela zona ali foi toda partida, porque houve uma ruptura por baixo da obra da Câmara com um ano. Não, isto é incompreensível. E é óbvio que há dinheiro. Se não há dinheiro em programas, há dinheiro para reparar as condutas de água. Chama-se EMI, chama-se taxa que se paga de passagem. Portanto, a Câmara de Évora tem um orçamento e cobra impostos aos municípios. E os municípios esperam, obviamente, ter água em casa. Água boa para consumir e com pressão exigível. E que se há o negócio das águas do Centro Alentejo, isso foi um péssimo negócio feito pelo PS, que a única coisa que fez foi para aumentar a dívida da Câmara. A Câmara tinha um negócio, comprava água, vendia, comprava água, vendia, deixou de pagar a água que comprava. Foi mais uma maneira que na altura do José Sócrates e quando o país foi para o buraco que arranjaram de endividar as câmaras ainda mais que aquilo que elas já estavam. E, portanto, neste momento temos um sistema perdemos o controle da água, temos esta disputa eterna entre a é da baixa, é da alta, é da baixa, é da alta, e os hebreus continuam sem água em casa, essa é que é essa, e estamos muito mais endividados que aquilo que estávamos, e temos um sistema de distribuição de água arcaico, com perdas de 40%, como dizia o Nuno, que é completamente inaceitável. Isto a nível ambiental é completamente inaceitável. Eu recordo que vivemos numa zona com elevada escassez de água. Muito bem. Bruno, agora é a vez do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, a sua opinião. Bruno, vai-nos dar uma aula, é? Está tudo aí atrás, curso de água, estação elevatória. Para saber o que é rede de distribuição em alta e distribuição em baixa, para não haver dúvidas. Há aqui dois assuntos que não se devem misturar, apesar de terem a ver com água. O primeiro tem a ver com o negócio ruinoso que a gestão do Partido Socialista fez há 10 anos, com as águas do Centro Alentejo, e que foi um negócio que toda a gente hoje em dia considera ruinoso e que toda a gente assume que foi um problema e ainda é um problema, e que limitou a Câmara a investimentos em várias áreas, investimentos nas questões do abastecimento de água em baixa, investimento de habitação, ou seja, deixou a Câmara numa situação financeira muito difícil, e toda a gente reconhece isso. Outra coisa é estarmos a misturar os problemas existentes com a distribuição de água em baixa e misturá-la com as águas de Lisboa e Val do Tejo. A distribuição de água em baixa é da responsabilidade municipal, e ainda bem que é da responsabilidade municipal, e deve continuar, na opinião do Bloco de Esquerda, a ser da responsabilidade municipal, e é nessa redistribuição que têm existido os problemas que a população tem sentido na pele de vários bairros da cidade. Aliás, é o próprio Presidente da Câmara a assumir que esta rede de distribuição está envelhecida, está degradada e a necessidade de uma requalificação urgente, com um investimento total a rondar os 20 milhões de euros. E, portanto, não sou eu que o digo, é o próprio Presidente da Câmara que assume. Agora, não me parece intelectualmente honesto que estejamos continuamente a culpar erros do passado para não resolver os problemas do presente, porque senão as pessoas não se deviam candidatar ao município e deviam-se dizer que não eram capazes de resolver os problemas que existem. Existe este problema na distribuição da água em baixa, que é da responsabilidade municipal e que deve ser resolvido. Eu julgo que ninguém exige à Câmara Municipal de Évora que resolva este problema num ano. Mas aquilo que se exige é haver um plano, e aquilo que o Bloco de Esquerda defende, é um plano plurianual de investimentos para anualmente ir resolvendo o problema de distribuição da água em baixa. Reservar uma parte orçamental para resolver este problema. Eu sei que isto não dá fotografias muito bonitas no Facebook, sei que não é bom em termos de propaganda, sei que às vezes é melhor fazer outro tipo de investimentos porque parecem e dão fotografias melhores, mas este é um problema de fundo que tem que ser resolvido. E quando nos dizem que não há dinheiro, eu gostaria de vos dizer que só este ano, em termos de prestações de serviço e aquisições de bens, desde janeiro até este momento, já temos, em aquisições de serviços externas, um gasto de 1.328.000 euros. É certo que neste 1.328.000 euros estão algumas obras públicas, mas se descontarmos as obras públicas e, portanto, só tivermos mesmo a falar de aquisições de serviços e aquisições de bens, são 900.000 euros. 900.000 euros de janeiro a maio
com muitas prestações de serviço e aquisições de bens, que quem olha e não vê lá nenhuma explicação, duvida se era mesmo necessário fazer aquelas aquisições e se esse investimento não seria mais importante noutras áreas, como por exemplo na questão da água em baixa. E portanto são sempre de opções que falamos. Se a CDU e Carlos Pinto Sá não têm essa prioridade, que o assuma perante a população, e não há problema nenhum que o assuma. Agora, eu considero, e o Bloco de Esquerda considera que essa deve ser uma prioridade, deve haver um plano anual de investimentos e que atravessa alguns anos para resolver este problema. Realçar ainda, de facto não existem projetos comunitários para estas questões, mas o Banco Europeu de Investimentos tem uma área reservada para as questões ambientais, nas quais se inclui as questões da água, e portanto o município de Évora pode recorrer a empréstimos do Banco Europeu de Investimentos, uma taxa de juro muito baixa. Aliás, o Banco Europeu de Investimentos tem uma taxa de juro baixíssima, e portanto, mais uma vez, se quisesse até resolver o problema de uma vez, podia recorrer a um empréstimo do Banco Europeu de Investimentos para tentar resolver este problema de uma só vez. Isso é uma questão de opções. Obviamente se faz este investimento nesta área, não faz noutras, mas é sempre uma questão... Mas a conduta dos canaviais é de quem? Qual conduta? Estás a falar da conduta ou da rede de abastecimento? Da conduta principal. A conduta principal é da Águas de Lisboa e Valdotejo. Então, mas é disso que eu estava a falar. Sim, pois eu sei que dá jeito de falar disso, mas na questão do Bacil... Não é da jeito, é da EPAL. É da EPAL. Sim, mas é da EPAL o quê? Os cucos, o Bacil, tudo... Posso continuar? Peço desculpa. No Bacil, no Alto dos Cucos, na Senhora da Saúde, todos estes problemas que têm existido e que as pessoas sabem e que sentem na pele, têm a ver com a distribuição de água em baixo e não vale a pena estarmos aqui a arranjar outra forma de iludir. Outro problema é o problema dos canaviais e da conduta dos canaviais, que está assumido pelas Águas de Lisboa e Valdotejo e que está a ser reparado por eles. Mas então, os problemas de água... Estás a dizer que sim. Então, mas estou a falar chinês. Achas que os problemas de abastecimento de água se limitam aos canaviais? Se tu achas isso é porque não conheces o concelho, e quanto a isso eu não posso fazer nada. Mas acho que quem nos ouve sente isso na pele diariamente. Essas insinuações não interessam. Pronto. É o costume. Eu estava a falar da conduta principal para os canaviais. Pronto. Sim, mas eu não estou a falar da conduta principal para os canaviais, eu estou a falar dos problemas graves de abastecimento. Misturar tudo. Está bem, fala. Bom, acho que, Sérgio, Bruno, desculpa lá, Sérgio, posso terminar? Sérgio, o tema da rádio era a conduta dos canaviais ou eram os problemas de abastecimento de água no concelho? Exatamente, o problema das rupturas. Obrigado. É que as rupturas, os problemas das rupturas, por exemplo, a ruptura na Senhora da Saúde, no Bacil, Alto dos Cucos, essas rupturas, portanto, das águas em baixa. Ok, pronto, então terminei. Muito bem. Ora, temos de avançar porque temos 15, 20 minutos, vamos ver se conseguimos tratar dos assuntos todos. O tema da rádio está resolvido, agora vamos para o tema do João Simas, da CDU, quer falar sobre habitação em Évora. João, porquê é que traz o tema? Porque é que trago o tema? Porque é um direito constitucional. Em primeiro lugar é isso, direito constitucional. Quem é que tem a responsabilidade sobre este direito constitucional? Incumbe, em princípio, ao Estado resolver o problema da habitação. É um direito constitucional, uma habitação digna. Como é que o Estado pode fazer? Pode agir diretamente ou através de empresas públicas ou através dos municípios. O que se passa é que ultimamente não tem feito nem uma coisa nem outra. Ultimamente estou a falar desde há muitos anos. Nem diretamente, nem tem transferido verbas para os municípios. Nós aqui em Évora temos alguns problemas em particular. É uma cidade que tem uma certa atratividade, portanto tem havido aí algum crescimento de emprego em certos setores, nomeadamente da aeronáutica, e há muitas pessoas que não têm, deslocam-se diariamente, não têm casa aqui porque as casas são caras. As casas em geral são caras. E há uma certa falta de habitação. O concelho de Évora tem ainda muita gente com baixos rendimentos. Por exemplo, um dado, cerca de 30% da população são pensionistas e idosos, e a média desses pensionistas e idosos são 340 euros de rendimento por mês. Portanto, há aqui um problema que não pode ser resolvido apenas com o mercado. Como é que se tem tentado resolver o problema? E acrescento que o problema não é só a falta de habitação, mas é também
a sobrelotação de algumas casas, a insalubridade de algumas casas, e eu recordo que um dos problemas do Covid este ano foi também a insalubridade de muitas casas e a falta de condições mínimas em termos de aquecimento e de arrefecimento, e portanto tem-se tentado fazer alguma coisa. Não chega porque a responsabilidade principal é do Estado. A ABEVRE investiu mais de 1.230.000 euros, criou novas habitações, mas isso também não chega. Há problemas de reabilitação urbana, e eu cito apenas um ou dois. Por exemplo, não apenas no centro histórico, mas o centro histórico é onde se nota mais. Há muitas casas fechadas, muitas casas vazias que podiam ser habitadas. Há problemas de partilhas, há problemas de outra ordem, mas essas casas de facto não são habitadas. Relembro que até na Assembleia Municipal já foi votado um agravamento do IMI para as casas que estão vagas ou que estão em condições péssimas e que não podem ser arrendadas, mas também há uma grande falta de comunicação entre as finanças e o município. Não apenas este, mas todos os outros. Mesmo assim, estão a ser feitos investimentos, nomeadamente no bairro das Cunheiras, na Malagueira, no bairro General Humberto Delgado, no Escurinho, bairro de Almirim, etc. Estão contratualizados cerca de 113 milhões de euros sobretudo para a reabilitação de casas, não propriamente só a construção, mas sobretudo para a reabilitação, que é o que faz falta. Eu acho que toda a gente devia ler, devia discutir, aliás, ele já foi discutido, o plano local de habitação e a estratégia local de habitação. É um documento muito importante, é um documento onde estão diagnosticadas as principais carências habitacionais de Évora, e foi feito bairro a bairro, portanto, com georreferência, com todas as indicações, e é assim é que se trabalha. Primeiro tem que se conhecer a situação e depois aferir e ir para diante. Portanto, eu quis lançar aqui esta discussão porque nós temos que falar de problemas concretos e não apenas de generalidades, isso. Passo a palavra. Muito bem, agora é o Ananias Quintana do PS. De facto, nós não temos falado nada de problemas concretos, quer dizer, eu acho que temos a falar de problemas concretos, eu não estou em completo desacordo, João. Tudo o que temos de falar são questões concretas, a falta de água é uma questão concreta, muito concreta mesmo. Tem tido falta de água? Já em relação, não é normalmente como do Luso, portanto, normalmente tem. Já publicidade. Não te pagam. Não posso. Não te pagam. A questão da habitação em Évora, já falámos aqui várias vezes, a vários níveis, é um problema. Évora é uma cidade também muito cobiçada em termos de compra de imóveis. Aliás, penso que a certa altura é Évora-Lisboa, onde se tentava comprar mais imóveis. Os imóveis em Évora, para uma pessoa com médio rendimento, é complicado. A cidade, mas não é só na questão dos imóveis, a cidade tem acompanhado quase o turismo, e quem cá mora também vê perfeitamente, e basta ir às outras cidades para ver que o nível de vida em Évora é bem mais caro que muitas cidades desta dimensão no país. Agora, é evidente que já li por alto o plano de recuperação, o plano que fez a Câmara, os investimentos, o investimento dos tais 63 milhões, acho bem que finalmente, o João diz que houve planeamento, houve, se calhar desta vez aqui nisto houve, podiam também planear não só a questão das casas, podiam planear tudo o resto, que muita falta faz que seja planificado em Évora para se fazer. Agora, acho que na verdade é um plano bem feito, bem estruturado, e agora é pô-lo em prática, que é o mais complicado, porque falar de questões concretas é pôr isto em prática, não é propriamente ler o documento e ficar por ali.
Portanto, eu não tenho muito mais a dizer sobre isto. Já falámos aqui várias vezes e a questão volta sempre ao mesmo. É tudo muito caro, é complicado arrendar em Évora, é complicado comprar em Évora. Mas temos que falar mais vezes, se calhar. Pois, se calhar. Nuno Alas, do PSD. Eu já, há muitos anos que tenho pensado sobre isto e tenho refletido sobre isto e conversado com algumas pessoas sobre isto. O que é verdade é que, de facto, foi feito um diagnóstico, porque os próprios instrumentos de financiamento obrigam que os planos estratégicos de habitação estejam definidos e sem essa mesma definição as autarquias não se podem candidatar a fundos comunitários. Eu diria que isso é muito importante, ainda bem que esse trabalho foi feito, acho que foi bem feito, esse diagnóstico está bem feito. Eu acho que há um bocadinho mais para além disso. Há toda uma visão estratégica sobre os planos de urbanização e sobre os instrumentos de urbanização do território que devem ser revistos e devem ser melhorados para que aconteça isto, para que qualquer família de classe média, de 2 pessoas que trabalhem com filhos, não tenham que estar dependentes de habitação social para poder comprar casa numa terra como a de Évora. Ou seja, que as políticas de instrumento de regulação do território façam com que o mercado, a oferta e a procura funcione em valores razoáveis. E acho que é isso que é desejável. Simultaneamente, deve ser pensado, por exemplo, se faz sentido parte desta oferta poder ser feita das freguesias rurais do Concelho de Évora, como forma de estancar a diminuição de população daqueles locais e de reaver alguma vida àqueles locais. Então, acho que faz sentido refletir sobre isso. Faz sentido pensar que é um dos principais obstáculos à fixação de população e é um dos principais obstáculos à fixação de investimentos pela dificuldade em trazer para pessoas aqui para fora. Eu acho que quem tem beneficiado em parte com isto são alguns concelhos aqui à nossa volta que mantêm população, e ainda bem que a mantêm, população que, embora trabalhe em Évora, vê-se obrigada a residir nesses concelhos porque a habitação aí é seguramente bem mais barata. Eu acho que há muitas discussões a ter. O PSD e a coligação do PSD-CDS à Câmara de Évora debateu esta semana, fez um debate, uma conferência pública, precisamente sobre questões da habitação, onde teve a deputada Filipa Roseta, do PSD, uma especialista nestas matérias, e tem também na sua agenda, naturalmente, esta preocupação, sabendo que isto é um assunto que se resolve de um dia para o outro, mas que é todo importante discutir e encontrar medidas que ajudem a que Évora seja, urbanisticamente, seja mais sólida, mas também, simultaneamente, que seja mais acessível a todos. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Bem, olha, eu ia pegar exatamente no tema que o Nuno fechou, que foi quem está preocupado com a habitação em Évora e quem está preocupado com a habitação em geral, devia ter ontem, segunda-feira, ter ido às 6 da tarde, ali às 5h30 da tarde, ali ao PCTA, ouvir a excelente conferência sobre habitação que a coligação à Câmara organizou. Na realidade, falou-se de muita coisa muito importante, muitos problemas que na realidade nós temos, não só no nosso concelho, como em vários outros concelhos e a nível nacional, e pronto, e até foi bom o João trazer este tema, porque na realidade foram identificados ali muitos problemas e muitas situações que são transversais, alguns a Évora tem o problema, como todos sabemos, de falta de casas, e é caro viver em Évora, não há oferta suficiente para as pessoas que querem cá habitar, o que condiciona de maneira assustadora isso via-se muito bem nos gráficos e nos estudos que a deputada Filipa Roseta apresentou, por isso é que eu digo que tinha sido importante assistir, que na realidade é uma coisa que condiciona muito o investimento de uma empresa numa cidade, é o preço por metro quadrado e o preço e a habitação. Talvez seja a razão de nós estarmos a perder o parque aeronáutico aos poucos e poucos para Ponte de Soura, pode ser um dos problemas, pode ser esse.
as empresas não se conseguem fixar. Ali na Embraer já eu soube de vários problemas de pessoas que não conseguem arranjar uma casa para habitarem dentro dela. E também nesta conferência se abordou o problema do PRR, da bazuca europeia, que tem 3 mil milhões. Tem 3 mil milhões para construção, para habitação social, para construção para habitação, e a deputada Filipe Roseta apontava uma coisa que para mim é fundamental. Nós temos um Estado que não sabe quantas casas tem, não tem ideia, o Estado não sabe, não está um património imobiliário do Estado feito. Não está, não sabe. Nós andamos aqui a construir casas e habitações sociais e a fazer bairros novos, quando temos um Estado que não sabe quantas casas tem, não seria muito mais inteligente da parte do Estado e das câmaras e de todos os institutos as verbas que têm direcioná-las para a recuperação dos imóveis que são propriedade do Estado e que são propriedade da Câmara dentro das suas cidades, muitas vezes imóveis devolutos, completamente abandonados, que não têm uma intervenção há anos e anos e anos, e às vezes em boas, bem localizados. O Centro Histórico de Évora é um exemplo paradigmático disso, e não só, há muitos sítios, há muitos sítios aqui em Évora e noutros sítios que podem ser recuperados, e o Estado propôs-se a gastar 3 mil milhões, se não me engano, em construir casas, quando temos dezenas de milhares de casas desabitadas e muitas delas propriedade do Estado por esse país fora. Então é uma coisa completamente insana de mandar dinheiro para a rua, mandar dinheiro à rua, e muitas vezes também a qualidade das habitações. Se parte desse dinheiro não podia ser usado em eficiência energética nas casas, o conforto das pessoas, é completamente ridículo. Nós falhamos como país completamente, e acho que não há dúvidas aqui, quando temos pessoas que trabalharam uma vida inteira que estão em casa ou no inverno e não têm dinheiro para ter um aquecedor e batem o dente dentro de casa e não conseguem ligar uma lareira. Portanto, a Casa Eficiente, o programa A Casa Eficiente está sujeito a um teto. As pessoas põem as janelas com vidro duplo, etc. Mas já acabou, João, é 1.500 euros de teto máximo, e o dinheiro que eles meteram para isso foram 15 milhões de euros, que aquilo foi sugado em menos, foi 4 milhões de euros. Foi sugado em menos nada, aquilo não dá nem para a cova de um dente. 4 milhões de euros para pôr janelas no país é ridículo, não é? Isso é mesmo para o Matos Fernandes vir dizer que tem um grande programa de eficiência energética, que aquilo é zero, aquilo é zero. Portanto, o problema da habitação é muito grave, não só em Évora, como em todo o país, e não me parece que venha a solução aí, porque 3 mil milhões para construir casas novas em vez de reabilitação urbana e de melhorar as condições de vida das pessoas, não me parece que seja essa a solução. Estamos a criar guetos atrás de guetos e a afastar as pessoas. Cada vez criamos os guetos mais para fora das cidades e afastamos as pessoas do centro da cidade, todos esses prédios e todas essas infraestruturas, muitas delas do Estado, a cair de podre. Portanto, é um contrassenso enorme, na minha opinião. O Diogo está a falar mais ao centro que à direita. Eu falo de onde o meu coração manda, bem, nesta situação. Acho assustador o que o Estado se propõe a fazer. Acho assustador. Sendo o Estado o maior proprietário, primeiro é o Estado, depois são as misericórdias, o maior proprietário do país. E grande parte estão ao abandono. O Diogo também assusta-se tudo. O Diogo assusta-se tudo. É para João, se achas normal, achas normal gastar uma pipa de massa a fazer casas novas quando o Estado tem casas por todo lado que não as usa? É uma coisa que eu acho. Para mim, o problema que eu acho do outro mundo, mas pronto. O problema principal é a reabilitação. Muito bem. E sobretudo no caso concreto de Évora. Agora vamos ouvir a opinião do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda.
Ora bem, é caso para dizer tanta casa sem gente e tanta gente sem casa. E este é um lema de há muitos anos e de facto o problema da habitação é um dos maiores problemas da democracia do nosso país e é um problema que tem que estar mesmo no centro da política, senão vamos ter problemas sérios de desenvolvimento social, já temos, não é? E em Évora isso é por demais evidente. Aliás, os dados destes censos que estão a decorrer, tudo aponta que pela primeira vez na história Évora vai perder população. Não Évora, o concelho, tinha-se estado a aguentar muito por fruto. Havia pessoas que saíam do concelho de Évora, mas havia outras que chegavam de concelhos vizinhos, mas isso está-se a esgotar e o problema da habitação explica também muito desse esvaziamento do nosso concelho, porque de facto toda a gente sabe que é impossível arrendar uma casa em Évora e os preços são absurdos. Precisamos de uma política para a habitação a nível nacional e a nível local e que parta de termos um parque público habitacional mais forte que regule o mercado. Nós temos em Portugal cerca de 6 milhões de alojamentos e apenas 120 mil são alojamentos públicos. Destes apenas 12 mil são do IRU e os restantes dos municípios. Estamos a falar de 2% dos fogos habitacionais. Na Europa, os perigosos esquerdistas de França têm 17% de parque habitacional público, os perigosos esquerdistas da Dinamarca têm 21% de parque habitacional público, a Áustria 24%, a Holanda 30%. Portanto, não estamos a falar de uma lógica de quase sobrevivência. Não há outra forma de controlar o mercado habitacional sem um parque habitacional público forte, a preços controlados, que ajude a baixar o preço das casas no nosso país. Bruno, e se contares com Lisboa e Porto, são os que têm mais casas. Claro. O resto das autarquias quase não têm. Claro, sim, claro. Dos 6 milhões de alojamentos do parque habitacional, 730 mil casas, ou seja, mais de 10% dos fogos, estão vazios. E, portanto, é aqui que temos que apostar todo o nosso empenho para tomar posse destes móveis devolutos, se forem do Estado, sejam requalificados, se não forem, seja tomada a posse que não retira a propriedade a quem é dono desse imóvel, mas que fica sem os direitos durante X anos, que seja requalificado, que seja posto no mercado a preços de rendas controladas, para que possamos de facto abanar e mexer com o mercado imobiliário em Portugal, porque é necessário que se mexa, porque senão estamos a matar, nomeadamente, o interior. E portanto precisamos de um governo que aposte no parque público habitacional e de autarquias também, dentro das suas capacidades e tendo em conta, muitas delas têm poucos fogos, mas que continuem a apostar muito nesses fogos, não só para a área social, mas também para a área de custos controlados, para que pessoas de classe média baixa possam usufruir de casas. O instrumento que temos agora no município é um instrumento importante, que nos diz quais são as carências habitacionais graves, mas que nos diz quais são as carências habitacionais gerais do concelho. É um princípio bom, sabemos quais são as carências habitacionais graves, mas as carências habitacionais em Évora infelizmente, não se limitam às carências habitacionais mais graves, são pessoas mesmo que estão ou sem casa ou com casas completamente destruídas. Existem outro tipo de carências habitacionais, pessoas com casas com muito poucas condições, etc, como todos nós conhecemos, todos nós temos vizinhos nessas condições, e, portanto, urge haver uma política pública para a habitação em Portugal, a nível nacional e a nível autárquico, e, portanto, dar os parabéns ao CIMAS por trazer este tema que realmente é muito importante. E assim terminamos mais uma Praça do Município. Ficamos por aqui. Boa tarde.